Vamos abrir em Mateus 6. Mateus 6, a partir do 19. Mateus 6, a partir do 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós estamos aqui diante de uma proibição. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, e temos uma ordenança, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Então, eu gostaria de tratar do seguinte tema para a nossa edificação. As boas obras são um bom investimento para acumular tesouros nos céus. A prática das boas obras vão nos ajudar a ter um grande galardão nos céus. Então, vejamos algumas orientações aqui. Em primeiro lugar, o cristão, o crente, não deve ser egoísta quanto às bênçãos recebidas da graça comum. Vejam que ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele está falando de tesouros, são as dádivas que Deus nos concede nessa vida. A vida, a saúde, o trabalho, os bens, a família, tudo que se refere a esta vida, nós podemos considerar como os tesouros da terra. E sobre esses tesouros, que são dádivas de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ele está aqui proibindo o crente que tem recebido esses presentes de Deus, de ser egoísta, de pegar essas bênçãos só para si. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção que os egoístas vão se utilizar de expedientes proibidos para tomar do próximo o que lhe pertence e para aumentar o seu tesouro. Ele recebe, mas uma vez que ele tem as dádivas dessa vida como suprassumo da existência, ele vai querer muito mais do que Deus lhe dá. E ele então vai usar de qualquer expediente para tomar do outro, para que ele tenha muito mais do que ele já recebe, né? Quando não, esse egoísta vai negar ajuda ao semelhante, ao seu semelhante, para evitar a sua diminuição. Ele é tão apegado a essa dádiva, que mesmo vendo uma pessoa em necessidade, ele não vai compartilhar, porque ele diz: olha, eu vou perder, eu vou diminuir. Então, o egoísta tem esses dois tipos de atitude. Com isso, ele quebra o segundo grande mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E mais ainda,
por causa desse comportamento egoísta, ele compromete a sua própria fé no Senhor. Diz Paulo a Timóteo: os que querem ficar ricos, querem acumular tesouros na terra, caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E aí diz, especificamente um tesouro, o dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça de ter mais do que precisa, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então vejam o perigo dos tesouros da terra quando nós queremos acumular para nós mesmos. Os egocêntricos comprometem o relacionamento familiar e as amizades por um punhado de benefícios terrenos. Vocês lembram uma menina que mandou matar os pais na cama com o namorado, o irmão do namorado, para pegar a herança? Quando a pessoa cobiça qualquer coisa, qualquer tesouro dessa vida, ela é capaz de até comprometer relacionamentos. Vejam que tem muitos filhos brigados hoje, porque com a morte dos pais, por causa da herança, por causa do que o pai deixou, eles brigam, não se falam mais por essas coisas. São exemplos. Jesus até conta que o homem se aproximou de Jesus e pediu: Jesus, mande que meu irmão reparta comigo a herança. Então havia um choque entre eles por causa desse valor. Então as amizades são perdidas, os familiares acabam se separando, tudo por causa de dádivas dessa vida. Os gananciosos vão abandonar o caminho da vida eterna em busca de um prazer momentâneo. Lembra do filho do jovem rico? Que farei para herdar a vida eterna. Jesus disse: olha, se desfaça dos seus bens, você terá um tesouro nos céus, você vem e me segue. E diz que ele ficou triste, ficou muito triste, porque possuía muitas propriedades. Ele desprezou o tesouro do céu por causa do tesouro da terra. Olha o perigo que é. Esses presentes vêm de Deus, mas não podemos pôr o coração nessas coisas. Então, nós não somos proibidos de ter tesouros, de ter dinheiro em banco, de ter poupança, de ter várias casas. Deus não está nos proibindo de ter tesouros da terra, exemplo, né, de um tesouro, mas de fazermos alvo da nossa vida e acumular de maneira egoísta. Então, quando eu penso em mim mesmo, só em mim, correndo atrás dessas dádivas, ter elas excedentes, isso aqui é proibido na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, quando Deus apareceu a Salomão, a gente vai perceber que Deus, quando aparece a Salomão, dá sabedoria a Salomão e diz: também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja ter igual entre os reis, por todos os teus dias. Mostrando assim que o perigo não é ter muitas coisas que próprio Deus pode dar, mas é pôr nelas o coração. Não somos proibidos de sermos cuidadosos. Não acumuleis. Não está dizendo que você não pode fazer provisão, guardar um dinheiro para um tempo difícil, fazer uma compra para se garantir durante o mês. Não. Ele está apenas dizendo: você pode ser cuidadoso,
mas não seja avarento. E até nos aconselha: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Então não quer dizer que eu não posso ser previdente, eu devo ser cuidadoso, mas não posso ser avarento, né? Isso é o perigo. Nós sabemos que o principal motivo da existência humana é agradar a Deus em todos os campos da vida. Diz a palavra de Deus: portanto, quando vocês comem, coisa simples, né? Ou bebem, uma coisa simples, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Segundo lugar, as boas obras são um bom investimento para acumular tesouros nos céus. O cristão precisa ter consciência de que as bênçãos terrenas são fáceis de se perderem. Observe versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, então tesouros daqui, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. A gente nota aqui que as bênçãos terrenas podem ser perdidas por causa de coisas ou de causas espirituais ou causas naturais, tornando o indivíduo desprovido da graça do Senhor em um tempo curto ou longo. Deus pode me encher de bens dessa vida, mas eu também posso perdê-lo repentinamente. Lembre, no caso de Jó, lembra que o Jó fez a oração? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ali em Jó, nós vemos que em um dia só, ele perdeu os bens e os filhos. Perdeu os bens e os filhos. Ele disse que foi Deus que deu e Deus tomou. Nós também vimos ali uma causa espiritual, não era um pecado de Jó, mas Satanás estava por trás, tirando aquilo que ele tinha com autorização de Deus, né? O tesouro terreno, ou os tesouros da terra, são dádivas da vida física. Por exemplo, um dos tesouros da vida terrena é a vida, a existência. E essa existência que Deus nos dá, que é preciosa, tem prazo de validade. Sim, a vida física é a maior dádiva terrena que Deus pode dar a um ser humano, mais do que o dinheiro. Contudo, essa vida não vai durar muito, diz a palavra de Deus. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites até dos quais não passará. Veja, a pessoa valoriza e tem de valorizar a vida, mas a nossa vida já está contada, os nossos dias estão contados. Os tesouros terrenos são limitados e ineficazes em determinadas áreas da vida, mas para Deus nada é impossível. Quantos ricos morreram no período da pandemia e têm morrido atualmente? O dinheiro não consegue impedir de que eles morram, para mostrar que coisas dessa vida são limitadas. Esses perversos, diz o Salmo 46, confiam nas suas riquezas, não todos os ricos, evidentemente, e se orgulham das suas grandes fortunas, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vai morrer e que ela vai viver para sempre.
para botar o dinheiro no seu devido lugar e o nosso coração. A Deus toda a glória. Os tesouros da terra podem ser perdidos por negligência ou acontecimentos alheios à nossa vontade, mas a graça da salvação não se pode ser perdida em nenhuma circunstância. Aquelas bênçãos que Paulo diz aos Efésios, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, essas que nós recebemos do Senhor, não podemos perder. Podemos perder a vida, o parente que nós amamos pode partir, o emprego que temos pode ser tomado. Tudo que se refere à coisa boa dessa vida, nós podemos perder, mas não podemos perder a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Os tesouros terrenos não podem ser levados para o mundo da realidade invisível, a qual todos estamos em marcha, mas podem sinalizar se estamos tendo um tesouro para receber no céu. Quando nós partirmos desse mundo, o que porventura nós valorizamos, no caixão o parente não vai poder botar. E mesmo que bote, você não pode levar, você fica aqui, o espírito vai para lá. Agora tem uma coisa importante, o que eu tenho feito com o que Deus tem me dado, já está dizendo o que eu vou receber lá na glória. Vocês não lembram, não? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, você me vestiu, estive preso, você foste me ver, estive enfermo, você me visitou. E aí o Senhor, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deu. Vejam, quando eu não sou egoísta, eu compartilho todo o dom, toda a graça que Deus me dá. Quando eu compartilho, a minha coroa está crescendo nos céus. As boas obras são um bom investimento para acumular tesouros nos céus. Terceiro, o cristão deve se dedicar às boas obras para ter um grande tesouro nos céus. Vamos ver o 20. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. As dádivas dessa vida são de pouca duração, mas as bênçãos da redenção são eternas. Por isso, vamos nos dedicar à prática do fazer o bem aos irmãos e ao próximo. Sim, já sabemos que o que Deus tem eternamente não se perde. Eu vou investir em boas obras para garantir meu tesouro lá. Porque se eu invisto nas coisas aqui, além de ser possível perdê-las, eu não posso levar essas coisas. João registrou as palavras de Cristo. A multidão encontrou Jesus do outro lado e perguntou: como chegaste aqui? Jesus diz: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Eu devo me esforçar, eu devo me empenhar em fazer essas obras boas, porque quanto mais eu faço, eu garanto lá a minha entrada no novo céu e numa nova terra. Confiados de que Deus nos dará o que é necessário, o pão nosso de cada dia, para nossa manutenção física, vamos suprir as necessidades do outro, para sermos ricos na eternidade. Olha como o conselho, a ordem que Paulo deu aos ricos no tempo ali de Éfeso. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quanto mais eu ajudo alguém, mais eu garanto essa salvação que Cristo Jesus me trouxe. Se não nos aplicarmos agora às boas obras, porque hoje é o dia aceitável, é hoje que começa. É possível que no futuro não teremos condições nem força para praticar a generosidade. Talvez você diga amanhã eu vou ser bom, amanhã eu vou ajudar. Meus irmãos, amanhã pode nunca chegar. E se chegar, será que teremos energia para executar o que nós estamos pensando? Hoje nós temos. Por isso a palavra de Deus diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Aí diz, olha, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nele prazer. Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai perdendo força para poder realizar o que podemos realizar hoje. Então, se você quer fazer alguma coisa de bom, faça agora, porque amanhã pode ser tarde. Vamos, irmãos, investir pesadamente no amor fraternal ou no amor ao próximo, para que Deus seja glorificado e Ele nos recompensará no dia do juízo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nossa aplicação, nossa dedicação na prática de boas obras para com o próximo deve ser motivada pelo amor a Deus e ao semelhante, para termos a recompensa. Não é qualquer obra que agrada a Deus, não. Ele chega a advertir lá em 1 Coríntios, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É por amor a Deus, por amor ao próximo, não pela recompensa em si, mas por amor a Deus e ao próximo que eu faço e devo fazer essas coisas. Vamos nos empenhar na promoção e expansão do reino de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Como eu posso fazer? Orando pelo reino, contribuindo para o reino, indo para o reino, porque isso vai aumentar a nossa recompensa. Se eu oro pelo reino, se eu trabalho pelo reino, se eu contribuo para o reino, isso vai fazer a minha conta bancária no céu crescer. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. As boas obras são um bom investimento para acumular tesouro nos céus. Em quarto lugar, o cristão deve ter consciência de que os tesouros dos céus são permanentes. Versículo 20, leamos. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Os benefícios do Evangelho, a salvação, justificação, santificação, adoção, o corpo igual de Cristo, o novo céu e a nova terra, são infinitamente superiores às bênçãos desta vida, tanto pela sua qualidade quanto a sua durabilidade. Enquanto a de lá, a daqui é perecível, é passageira, a de lá é eterna. Por toda a eternidade nós vamos gozar dessas coisas. Então faça um bom investimento dos tesouros do céu.
Mateus diz: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, naquele dia glorioso: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É esse investimento que a gente faz aqui e recebe a recompensa lá. A presença contínua da Trindade no novo universo, no novo céu, na nova terra, a harmonia dos moradores daquele lugar e a impossibilidade de entrar qualquer coisa que quebre essa harmonia são motivos suficientes para nos estimular às boas obras. Lá está o Pai, lá está o Filho, lá está o Espírito Santo, lá não haverá briga, lá não haverá doença, lá não haverá morte. Você não quer ir para lá? Você não quer fazer o investimento agora? Você não fazer a sua inscrição, aceitando Jesus como Senhor e Salvador e começando fazendo boas obras como evidência de que você está ligado a Jesus, você vai ver tudo isso. Diz Apocalipse: a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar claridade. Não tem a embasa, não tem coelba, nada, tudo lá é bom. Pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Lhe trarão a glória e a honra das nações. E diz: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Começamos a desfrutar na presente era dessas realidades, pela fé na promessa de Deus, mas plenamente no novo céu e numa nova terra. Meus irmãos, Pedro diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, a terra que nós estamos vivendo, deve ser tais com os que vivem em santo procedimento, vida santa e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Somos preservados por Deus para esse tesouro, tesouro celestial. E o tesouro celestial está reservado em nosso nome. Ah, ninguém vai tomar não, irmãos. Está no seu nome, tem seu nome lá. Diz o apóstolo Pedro: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E diz que nós somos guardados, e que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quanto mais dedicados na prática de boas obras, maior será a nossa recompensa dado pelo Senhor. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É o investimento que nós estamos fazendo. As boas obras são um bom investimento para acumular tesouro nos céus. Quinto, o cristão sabe o tipo de tesouro que está buscando, pelo que ocupa o seu interior e exterior. É uma pergunta que cabe: que tesouro eu estou buscando? Eu já sei. O que vem sempre no meu pensamento, o que eu estou sempre pensando, o que eu estou sempre desejando, o que eu estou sempre fazendo. Isso está evidenciando que rumo eu estou indo. Versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A nossa agenda revela o tesouro que estamos buscando. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se a nossa prioridade não for o tesouro do céu,
Vamos confessar e pedir a Deus que mude isso da nossa vida. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O profeta Jeremias disse: voltai, ó filhos rebeldes, deixem um tesouro da terra, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, diz o povo, viemos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o porque Ele está perto. Seremos tentados a abandonar os tesouros dos céus pelos tesouros da terra. Porque esses tesouros, para nós hoje, são visíveis. Afeta a nossa visão. E eles são imediatos, porque você pode gozar agora. Diz que o povo que saiu do Egito disse: eu quero voltar para o Egito. Lá tem pepino, lá tem melão, lá tem peixe, lá tem cebola. E desprezaram a boa terra que o Senhor dá. Irmãos, a perseverança no tesouro dos céus é o caminho para recebermos a recompensa. Mas, dentre os 10 espias, teve um que disse diferente. O Senhor mesmo falando, nenhum deles que desejaram voltar para o Egito, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Então, igreja, esse é nosso desafio. Deus tem nos dado muitas coisas. E se a gente começa a compartilhar, a gente vai receber coisas lá. Pense aí, você alguma vez nesse ano parou e deu uma comida para uma pessoa necessitada? Pense se esse ano você viu uma pessoa que precisava de uma roupa, você deu. Pense aí numa pessoa que estava ali com fome, com sede. Irmãos, quanto mais generosos nós formos, mais recompensa teremos na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Fiquemos de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. Pode sentar, irmãos. E de paz, que Deus os abençoe.